5 de março de 2017, Narovlia, Bielorrússia. Ainda ontem à noite, de uma das casas da rua Oktyabrskaya, vinham gritos bêbados e risadas. Quem comemorava seu retorno à liberdade era o criminoso reincidente Alexei Mikhalenia, uma celebridade do crime local. Hoje de manhã, a rua está silenciosa e vazia. Para Maxim Fateev, que decidiu visitar seus parentes Viktor e Raiza Fateev, ela parece até silenciosa e vazia demais. Como se algo ruim tivesse acontecido e agora tudo ao redor estivesse em silêncio, em expectativa. Maxim para a bicicleta perto do portão e entra no quintal, chamando a tia e o tio, mas ninguém responde. Na luz da primavera, sob o sol na neve da varanda, marcas de sangue aparecem e contornam a casa. Os rastros levam Maxim Fateev até o porão, onde o corpo imóvel de sua tia está deitado de bruços. Quando Maxim a vira, não consegue conter um grito. No lugar do rosto da mulher morta, há uma massa sangrenta de carne e ossos. Devido à censura do YouTube, não posso mostrar certos materiais, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnoti. Acesse, inscreva-se e assista. O link está abaixo do vídeo. Enquanto Maxim tenta se recuperar do choque e liga para a polícia na casa em frente, Alexei Mikhalenia apressadamente joga suas coisas na mala. Ele precisa fugir, se esconder, antes que venham atrás dele. Se o pegarem, ele vai voltar para a prisão. Por crimes assim, dão pena de morte, e ele tem muito medo da pena de morte. A batida na porta soa inesperadamente alta e Mikhalenia fica paralisado. Alexei Mikhalenia nasceu em Yelsk, região de Gomel, em 1984, tinha diagnóstico de deficiência mental leve e estudou em escola interna. Desde pequeno, Lesha era temperamental, rude com os mais velhos, explosivo e brigava com colegas. Além de tudo isso, o garoto tinha tendência a roubar e pegava tudo o que via pela frente, material escolar, pertences dos colegas e até mexia nas bolsas dos professores. Pequenos furtos eram algo comum para ele, e quando era pego, Lesha não demonstrava nenhum arrependimento. Apenas os pais ficavam preocupados e envergonhados. Muitas vezes, Alexei Mikhalenia fugiu do internato simplesmente porque achava tudo muito entediante. Estudar não era interessante e ficar sentado na carteira também não. O mundo adulto atraía mais Alexei, onde ele podia fazer o que quisesse. No mundo dos adultos, Mikhalenia rapidamente se viciou em álcool. Sem querer estudar ou trabalhar aos 17 ou 20 anos, o jovem não queria fazer nada e costumava extorquir dinheiro para a bebida alcoólica de vizinhos aposentados. Forte e direto, Mikhalenia frequentemente discutia, ameaçava e era temido por eles pela possibilidade de agressão. Os idosos preferiam lhe dar dinheiro. Alexei achava que era assim mesmo que deveria ser. Mikhalenia tinha alguns amigos em Narovlia, adolescentes como ele, que também levavam a vida sem rumo e começaram a beber cedo. Eles se reuniam em grupos e passavam as noites na casa de alguém ou na rua, bebendo, xingando e assustando transeuntes. Em outubro de 2002, durante uma bebedeira, Mikhalenia e amigos perceberam que a vodka acabou e, sem dinheiro, decidiram invadir a casa de um aposentado conhecido. Quebrando a janela, eles entraram e, pegando o dinheiro, fugiram rapidamente. O homem idoso evitou os adolescentes bêbados à noite, mas no dia seguinte decidiu conversar sério com eles. Mas Mikhalenia ainda estava bêbado. Assim que o homem ameaçou contar tudo ao pai do rapaz, começou uma briga. Logo após, Mikhalenia atingiu o vizinho com um rolo de massa. Quando o homem idoso se curvou de dor e gemeu, Alexei achou que a lição estava dada. Jogando o rolo de massa para longe, ele foi embora. O aposentado não foi reclamar à polícia. Talvez tenha ficado com medo, talvez por outros motivos. Seja como for, sentindo-se impune, Mikhalenia e um de seus amigos mais velhos decidiram roubar outros vizinhos aposentados à noite. Quebrando os vidros, eles entraram na casa e começaram a vasculhar os armários. O barulho acordou o casal de idosos dono da casa. O homem tentou apelar para a razão dos adolescentes, mas eles estavam bêbados e não quiseram ouvir. Começou uma briga. Mikhalenia bateu na cabeça do aposentado com uma pá e, após ele cair, passou a espancá-lo com socos e chutes. Eles mataram o infeliz com uma lâmina feita de eletrodo de solda e a dona da casa teve o mesmo fim. Após matarem as testemunhas dos crimes, Mikhalenia e seu comparsa revistaram a casa do velho por dinheiro, mas não acharam nada.
Pegando alguns mantimentos e meia garrafa de vinho, os ladrões frustrados voltaram para casa de mãos vazias. Eles voltaram ao local do crime já no dia seguinte para apagar os rastros. Entraram novamente pela janela, retirando os vidros com cuidado. Os criminosos limparam o sangue com um pano molhado no chão e nas paredes. Limparam tudo para esconder os sinais de luta. Michalenia e seu companheiro enrolaram os corpos em um cobertor, colocaram em um carrinho de metal e levaram ao rio Pripyat. Em um local isolado, os criminosos prenderam tubos de cerâmica às pernas dos cadáveres para impedir que flutuassem. Em seguida, ambos os corpos foram levados de barco ao meio do rio e jogados na água. Ao voltarem para casa, os amigos combinaram de se esconder por um tempo e ver o que aconteceria. Ninguém foi atormentado pelo remorso. Como se viu, cometer um crime e não ser pego não era nada difícil. Após algum tempo, quando o medo inicial de ser descoberto diminuiu, Michalenia e seu amigo visitaram a casa de uma mulher solitária, em Narovlia. Aquela também não tinha dinheiro, e os ladrões tiveram que levar o que encontraram pela frente, um espelho e fones de ouvido estéreo. Depois disso, a gangue de Michalenia se mudou para o distrito de Mazir, onde assaltou e espancou um homem que encontraram por acaso na floresta. Para acabar com a vítima, Michalenia enfiou uma faca no pescoço do homem de 67 anos. O moribundo foi jogado em um barranco e coberto com galhos. Mais tarde, o homem foi encontrado, mas não conseguiram salvá-lo. Ele morreu no hospital alguns dias depois. Na mesma região de Mazir, Michalenia cometeu outro ataque, desta vez a uma loja. A vendedora não conseguiu lidar com dois caras altos e fortes. Michalenia e seu cúmplice pegaram o dinheiro do caixa, mas era pouco. Os caras irritados começaram a espancar a mulher, e isso foi visto por caçadores que passavam por ali. Os homens começaram a atirar para o alto na esperança de assustar os criminosos. Michalenia e seu cúmplice saíram correndo. Mas dessa vez a sorte abandonou os criminosos. Eles foram encontrados pelos cães dos caçadores, que imediatamente seguiram o rastro. Além disso, o parente da mulher ferida saiu em perseguição de moto. Ele alcançou os fugitivos e atirou para o alto, ordenando que parassem. Desconhecido, Michalenia e o amigo, assustados, se renderam e foram levados à delegacia. Enquanto a quadrilha de Michalenia cometia atrocidades, parentes dos aposentados falecidos de Narovlia, no distrito vizinho, ficaram preocupados. O homem e a mulher pararam de atender as ligações. Ninguém abria a porta. Parecia que os idosos simplesmente desapareceram sem deixar nenhum vestígio, como se tivessem se dissolvido no ar. Após o desaparecimento ser declarado, investigadores e peritos criminais foram à casa. No local do crime, foram achados vestígios de sangue que Michalenia e seus amigos não notaram durante a limpeza. Havia sangue no papel de parede, nos móveis e, além disso, na pá e no cabo do machado que estavam encostados na parede. A perícia concluiu que o sangue era de uma mulher e um homem. Sem exame de DNA não era possível saber de quem era o sangue, mas os investigadores presumiram que era dos donos da casa. Um crime foi cometido. Muito provavelmente teremos que procurar não por pessoas vivas, mas por cadáveres. Mas quem atacou os idosos e por quê? Investigadores interrogaram conhecidos do casal desaparecido. Logo foi identificado um círculo de pessoas com quem os aposentados tinham relações ruins ou tensas. Michalenia, que costumava extorquir dinheiro do casal para comprar vodka, também virou suspeito. Ele já havia sido detido por assalto, então não foi necessário procurá-lo. O criminoso não negou por muito tempo e logo contou o que havia acontecido. Imediatamente foi organizada uma equipe para buscar os corpos. Mergulhadores vasculharam o fundo do rio Pripyat, do ponto onde os corpos foram jogados até rio abaixo. Encontraram só o cobertor vermelho, onde, segundo Michalenia, um dos corpos estava enrolado. Buscaram os corpos em terra também. A perícia de DNA confirmou que o sangue encontrado na casa pertence aos aposentados desaparecidos. O sangue no machado e na pá era deles. Ouviram-se dezenas de testemunhas e fizeram-se novas perícias. Durante a investigação, foram revelados mais 9 crimes graves cometidos nas vizinhas Snorovle e regiões. No banco dos réus estavam várias pessoas, entre elas Alexei Michaleni. Seu parceiro de 19 anos foi condenado a 25 anos de prisão. O próprio Michaleni e outro membro do grupo, também menor de idade, receberam 12 anos de prisão cada um. Essa foi a pena máxima que poderia ser dada a menores de idade. Assim, Alexei Michaleni foi para trás das grades pela primeira vez. Michaleni e seus comparsas já estavam cumprindo pena.
Quando foram encontrados restos mortais de 2 pessoas na margem do rio Pripyat, a perícia confirmou que eram os corpos dos aposentados desaparecidos. Isso mostra que Michaleny e seus comparsas diziam a verdade. Alexei Michaleny foi libertado do presídio em 2014, beneficiado por uma anistia. Na prisão, Michaleny enfrentou dificuldades devido ao seu temperamento explosivo. Havia muitos conflitos com colegas de cela. Ele aguardava a liberdade com ansiedade, mas como se viu, não era para começar uma vida do zero. Ao sair da prisão aos 30 anos, Alexei Michaleny já havia perdido a mãe, e o pai estava quase inválido devido a uma doença. Kadim Michaleny esperava que o filho ajudasse nas tarefas de casa, talvez arrumasse um emprego e formasse família. Mas nada disso interessava na Alexei. Ele rapidamente retomou os velhos hábitos e voltou a beber e a se envolver em brigas de bêbado. Começou a sair com uma garota, mas não pensava em se casar, apenas se divertia. Logo, Michaleny voltou para a prisão, cometeu um roubo. Desta vez, a sentença foi curta, apenas 1 ano e meio. Em 28 de fevereiro de 2016, Alexei Michaleny, já um criminoso reincidente experiente, voltou para casa novamente. Como de costume, ele comemorou o retorno com os amigos e a namorada que o esperou sair da prisão. A festa animada foi até 4 de março. Nesse dia, Arkady, pai de Alexei, decidiu que precisava cortar o cabelo. Na casa de Michaleny, nem tesouras havia e Arkady mandou o filho até a vizinha dizendo para voltar logo. Alexei Michaleny voltou para casa com sangue de outra pessoa nas mãos. A vizinha não tinha tesouras, tinha dado para alguém ou simplesmente não quis procurar. Ao notar Alexei bêbado, Michaleny poderia ter ido embora, mas a ideia persistiu em sua mente. Preciso cortar o cabelo e de uma tesoura, vou conseguir uma, custe o que custar. Na casa ao lado moravam os irmãos Fativ, aposentados, Viktor, 61, e Raisa, 59. Eles haviam se mudado há pouco para Narovlia e reformavam a casa. Viktor e Raisa eram conhecidos na vila por serem pacíficos, sem conflitos, não bebiam e tinham boa reputação. Arkady e Michaleny o conheciam bem e frequentemente o visitavam oferecendo ajuda. Foi a eles que ele decidiu recorrer em busca de ajuda. Naquela noite, Michaleny, bêbado, foi à casa dos Fativ e bateu na porta. Viktor, que abriu a porta para ele, imediatamente entendeu com quem estava lidando, o filho do vizinho, que havia acabado de sair da prisão, claramente embriagado. Ele já conhecia o temperamento explosivo de Alexei. Morrer. O homem puxou conversa com Michaleny, perguntando sobre a vida, esperando que o rapaz se acalmasse e partisse. Chegou até a oferecer um cigarro, mais tarde, a bituca do cigarro que fumaram juntos. O criminoso e sua vítima futura serão provas importantes no caso. Não se sabe ao certo quais palavras ou ações do idoso deixaram o Alexei bêbado furioso. Ele atacou o homem primeiro com os punhos, depois pegou um pedaço de pau. Com o barulho e gritos, Raisa, irmã de Viktor, correu. Alexei a atingiu com um pedaço de pau, derrubando-a, e atacou Viktor novamente. Viktor, afastando Michaleny, correu ao portão para pedir ajuda e chamar a polícia. Alexei entendia que se o aposentado conseguisse chegar lá, ele não escaparia da prisão novamente. De repente, um carro passou com os faróis acesos na estrada em frente à casa. Viktor gritou abafado e acenou. Alexei, percebendo que não podia hesitar, correu atrás do aposentado. Alcançando Viktor no portão, ele o segurou e deu 2 socos no plexo solar dele. Viktor gemeu, se curvou e caiu. Michaleny mal teve tempo de recuperar o fôlego quando ouviu um gemido vindo da direção da casa. Raisa, que também se levantou, tentou fugir indo em direção às hortas. Ajustando o bastão, Michaleny correu atrás dela, golpe após golpe na cabeça, sentia apenas os ossos estalando sob o bastão, naquele momento sem emoção alguma. Por algum tempo, o criminoso corria de um lado para o outro entre o homem e a mulher, que desesperadamente tentavam se salvar. E então, completamente enfurecido, correu até Viktor, que havia perdido a consciência, e começou a espancá-lo com um bastão até que ele parasse de gemer. Quando o homem finalmente morreu, Michaleny estava ofegante, e mesmo assim ele ouviu Raisa, ensanguentada e com a cabeça ferida, tentando se levantar novamente. A mulher mal conseguiu ficar de pé, o criminoso a agarrou pelos ombros e a empurrou contra a parede. Raisa bateu no parapeito da janela, gemeu e deslizou pela parede até o chão. Perto dela caíram pregos compridos. A mente embriagada de Alexei se fixou neles. Virando a quase inconsciente e ofegante Raisa de costas, Michaleny pegou um prego. 1,
2. E em cada órbita ocular da mulher havia um prego. Micalenia empurrou-os cuidadosamente o mais fundo possível até a cabeça do prego, sentindo a ponta atravessar os ossos. Muito. Quando ele acabou, a mulher já estava morta. A perícia apontará que Victor Micalenia deu mais de 20 golpes e Raíza 30. Quase todos eles atingiram a região da cabeça das vítimas. Alexei sabia que precisava se livrar dos corpos o quanto antes. O pai já devia estar preocupado. Sem pensar muito, ele jogou o corpo de Raíza no porão. O corpo de Victor, o criminoso arrastou até a horta e o deixou lá. Não houve tempo para descartar a arma ou esconder os rastros. Micalenia, com as mãos ensanguentadas, voltou cambaleando para casa, onde Priatia o esperava. Ao entrar, a primeira coisa que fez foi lavar bem as mãos e enxugá-las com uma toalha. A noite toda, Micalenia se revirou na cama e, pela manhã, decidiu fugir para a Rússia, supostamente para trabalhar, já que aqui não tinha sorte com o emprego. Mas não deu tempo. No dia 5 de março, Maxim, sobrinho dos Fateev, achou o corpo de Raíssa no porão ao seguir rastros de sangue. Chamaram a polícia, e o cão policial também encontrou o corpo de Victor, com o rosto desfigurado e esmagado por um pedaço de pau. Alexei Micalenia tornou-se o primeiro entre os suspeitos. Condenação por um crime duplo semelhante, retorno recente da prisão e vizinhança com as vítimas. Além disso, o modo de agir do crime antigo e do novo era claramente semelhante. Os investigadores chegaram à casa de Micalenia enquanto ele arrumava suas coisas. "Quero ir trabalhar na Rússia", declarou ele. Quando perguntaram para onde ele estava indo, "Vai sim", concordaram os investigadores, "mas primeiro venha conosco", e Micalenia entendeu que tinha sido pego. Já no dia da prisão, Alexei escreveu uma confissão sincera, na qual se identificava como aquele que tirou a vida do irmão e da irmã Fatev. Segundo ele, tudo ocorreu de modo diferente. Sim, pela morte de Victor e Raíza Fateev ele é culpado, mas o homem o atacou primeiro. Micalenia disse que mal teve tempo de bater na porta e perguntar da tesoura quando Victor saiu correndo e o atacou com os punhos. Raíza se juntou depois com um bastão, irmão e irmã, os pobres de Micalenia. Por fim, ele se soltou e correu para o portão. Victor correu atrás dele, decidido a contar tudo ao pai de Alexei e acionar a polícia. Isso Alexei não podia permitir. Acabara de sair da prisão, estava bêbado, e a polícia o levaria imediatamente. Ele atacou Victor no portão para se defender, dizia Micalenia, e certamente não queria tirar sua vida. Sobre Raíza, ela balançava o bastão como uma louca. Ele teve que se esforçar bastante para acalmá-la. Só os pregos cravados nos olhos ajudaram. Sobre os pregos, Micalenia contava como se até sentisse prazer. Os investigadores viam o criminoso como se ele se transformasse ao reproduzir os acontecimentos daquela noite fatídica, saboreando os detalhes, repetindo as cenas sangrentas. Durante a busca na casa de Micalenia, também foram encontrados roupas e toalhas ensanguentadas. Isso se tornou uma prova adicional de sua culpa. Em 2017 houve o julgamento. Alexei Micalenia foi acusado sob um artigo grave, causar a morte de 2 ou mais pessoas, cometido com especial crueldade, por uma pessoa que já havia cometido um crime grave anteriormente. A perícia psiquiátrica forense confirmou que, apesar da leve deficiência mental, Micalenia era imputável no momento do crime e tinha plena consciência de suas ações. A embriaguez alcoólica também foi considerada um fator agravante. Durante a audiência, Micalenia parecia indiferente e distante. Pela sentença, foi-lhe aplicada a pena máxima, a pena de morte. Além disso, ele deveria pagar uma indenização por danos morais às vítimas. Atualmente, a pena de morte foi abolida ou está sob moratória em quase todos os países da Comunidade dos Estados Independentes e da Europa. Entre os países europeus, o único onde esse tipo de punição ainda é aplicado é Belarus. A morte é uma punição terrível para o criminoso, seja ele um reincidente experiente ou alguém que foi preso pela primeira vez. No entanto, Alexei Micalenia, aparentemente após a sentença, não demonstrou surpresa nem medo de ir para a execução com um tiro na nuca. Ele aceitou a sentença com calma e ainda pediu para manter a pena de morte. Segundo ele merecia a execução. "Eu mesmo não consigo me explicar por que agi assim", declarou ele ao final de suas últimas palavras. A sentença de morte de Micalenia foi a primeira emitida na Bielorrússia em 2017.
Mais tarde, a pena de morte foi aplicada a mais 2, os notórios corretores negros de imóveis de Mogilev, Igor Gershankov e Semyon Bereinov. Aliás, tem um vídeo sobre esses corretores no canal, não deixe de assistir. Logo após o julgamento, Michalem sentiu que não estava pronto para morrer. Ele tinha apenas 33 anos mesmo tendo passado metade da vida na prisão, e não queria perder a vida completamente. Ele entrou com um recurso, e em junho de 2017, sua queixa foi analisada pela Suprema Corte do país. Dessa vez, Michalem já não tentava fingir indiferença. Ele disse que estava profundamente arrependido pelo crime cometido e pediu perdão às vítimas. "Estou pronto para dar minha vida para trazer seus entes queridos de volta", declarou ele, e então começou a recontar as circunstâncias do crime com tantos detalhes que o juiz teve que interrompê-lo. "Alto tribunal, sinto nojo, vergonha e medo. Permitam-me viver mesmo trancado", finalizou o criminoso. No recurso de apelação, Michalem chamou a atenção para circunstâncias que foram ignoradas ou não consideradas pela primeira instância. Por exemplo, ele observou que soprou no bafômetro 2 vezes e que o primeiro resultado foi neutro. Mas ao processo foi anexado apenas o segundo resultado com um alto nível de álcool expirado. A perícia forense achou hematomas, escoriações e sinais de luta com os Fativ no corpo de Michalem. No entanto, o tribunal também não levou isso em consideração e o perito não foi chamado ao tribunal. A Suprema Corte não anulou a sentença e Michalem continuava ameaçado de pena de morte no início de 2018. Alguém certamente já havia contado a ele como seria. Michalem provavelmente repetiu esse cenário várias vezes na mente. Um dia, uma equipe de fuzilamento virá buscá-lo, vão vendar seus olhos e levá-lo para uma sala especial, onde vão ordenar que ele se ajoelhe. Quando ele, paralisado de medo, obedecer essa ordem, vão encostar o cano da arma na nuca dele, e então vem o tiro e o esquecimento. Morrer assustava, Alexei implorava ao pai por salvação. E em fevereiro de 2018, Arkady Michalem enviou uma petição ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O comitê pediu às autoridades de Belarus que adiassem a execução até que a queixa fosse analisada. No entanto, já na noite de 15 para 16 de maio vieram buscar Alexei Michalem. Ele foi levado da cela do centro de detenção provisória e nunca mais voltou. A sentença foi executada. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas publicou sua decisão sobre o recurso de Michalem apenas em 2021. A decisão indicou que Alexei Michalem foi condenado à morte após julgamento injusto. Ela chegou com 3 anos de atraso. Legendas por Dima Torzok.